minha amiga da costura, tudo bem com você? Eu sou Andréia Cristi, da loja Cololo Baby. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade à aula da semana passada, onde nós estávamos confeccionando um conjuntinho de moletom para bebê. Então nós já fizemos uma aula montando o molde, uma aula confeccionando a calça e hoje nós vamos confeccionar a blusinha desse conjuntinho, tá bom? Nós estamos trabalhando com conjuntinho de moletom para bebê, do RN até o GG, tá? Que vai do recém-nascido até ali em torno de 1 ano, dependendo do tamanho do bebê, se o bebê é mais magrinho, se o bebê é mais gordinho, tá bom? Mas vai até em torno de 1 ano. Então, nós já fizemos 2 aulinhas, essa é a terceira aulinha. Aqui abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você assistir as outras aulinhas, o link para você que deseja adquirir a modelagem também, tá bom? Então agora vamos ao passo a passo da nossa blusinha de moletom para bebê. Agora nós vamos dar início à confecção da blusinha do nosso conjuntinho de moletom para bebê. Nós já tivemos a aula do molde, a aula da calça e agora nós estamos na aula da blusinha. Então, eu vou deixar aqui abaixo, na descrição do vídeo, as outras aulas, para que você possa assistir desde o início. Essa é a aula de número 3 desse conjuntinho. Você pode ter, talvez, algumas dúvidas, se você chegou aqui agora, como tecido e modelagem. Então, eu convido você a assistir as outras aulas primeiro, a primeira e a segunda aula, onde a gente já falou sobre isso, tá bom? Sobre os tecidos que podem ser utilizados, como cortar o molde no fio do tecido, tá bom? Então, tudo isso a gente já tem explicadinho. Então, aqui eu já vou partir do momento em que a gente já tem as partes da blusinha cortada, tá? Então, eu tenho aqui a parte da frente da minha blusinha. A gente posiciona aqui o molde na dobra. Aqui, ó, o molde, ele vem até aqui. E aqui você precisa adicionar a margem que você vai utilizar para fazer a barra. Se você vai fazer uma barra na galoneira ou vai fazer só uma dobra e uma barra na máquina reta, você deixa de 2 a 3 centímetros de margem aqui embaixo para fazer a barra. Eu faço muito barra na overlock, que a gente até já teve aulinha aqui também sobre isso. Então, para fazer a barra na overlock, vai um pouco mais de tecido. Então, eu adiciono aqui embaixo na barra 5 centímetros para fazer essa barra na overlock, tá? Então, aqui, o molde eu cortei com meio centímetro de margem de costura. Se vai fazer na overlock, meio centímetro. Se vai fazer na máquina reta, 1 centímetro de margem de costura. Se você vai fazer na doméstica, para poder fazer a costurinha reta e depois o zigue-zague. Se você vai trabalhar só na overlock, igual eu vou hoje, então meio centímetro de margem de costura aqui. Aqui embaixo você vai adicionar o espaço para barra. No meu caso, eu tô adicionando 5 centímetros. E nas golas, eu não adicionei nada, eu deixei bem rentezinho. Se você quiser, você pode até descer 1 centímetro aqui, para que a golinha não fique apertada no pescocinho da criança, tá bom? A hora que eu for costurar o acabamento aqui da ribana na gola, aí eu vou decidir se eu vou descer mais essa gola ou não. No momento, eu cortei exatamente igual ao molde, tá? Tanto nas costas quanto na frente. Margenzinha aqui de meio centímetro e aqui embaixo também 5 centímetros. Então, eu tenho frente e costas da blusinha. Vamos tirar aqui o alfinetinho, ó, eu cortei colocando o molde na dobra do tecido. Então, quando eu abro, eu tenho aqui toda a parte da frente dessa minha blusinha, tá bom? Aqui tô usando um tecido estampadinho, um moletom. Aqui eu tenho a parte das costas, que eu fiz o mesmo esquema de dobrar e cortar. Tô utilizando um tecido liso, o mesmo tecido que eu utilizei para fazer a calça na aula passada, porque daí fica tudo combinando, vou fazer um conjuntinho. Então, eu tenho aqui a frente, lembrando que na hora de costurar a ribana aqui, eu vou decidir se eu desço mais 1 centímetro ou não, mas provavelmente eu vou descer um pouquinho mais, já que eu vou adicionar aqui um acabamento de ribana, e aí vai ficar mais apertadinho. Então, eu vou descer depois um pouquinho. Aqui eu tenho o bolsinho, ele tá desenhado o esquema dele aqui na parte da frente, tá? Você repassa ele para um papelzinho de molde, corta com margem de costura. Aqui eu cortei com uma margem de costura mais folgada, porque se ele ficar muito pequenininho, fica difícil da gente costurar. Então, eu deixei margem de costura de 1 centímetro na volta toda, aqui é a dobra dele, né? Então, quando eu abro, eu tenho esse bolsinho aqui, ó, desse jeitinho,
pra poder costurar aqui na parte da frente da blusinha. Olha como vai ficar uma gracinha, né? Então, eu tenho as costas aqui, a frente, o bolsinho. Na parte da manguinha, vamos prestar bastante atenção no detalhe aqui da manguinha. A manguinha, o molde, ele já vem aqui com espaço para você fazer uma dobra e passar uma costura reta ou a galoneira. Eu não vou fazer o acabamento de dobra, eu vou fazer um punho. Então, o que que eu fiz? Eu cortei, peguei essa partezinha, dobrei, né? Escondi ela. Cortei todinha a minha manga com margem de costura de meio centímetro. E cortei ribanas para fazer o acabamento do punho, tá? Tô utilizando a mesma ribaninha que eu utilizei na aula passada para pôr no punho da calça. Como o meu molde, ele tem espaço para fazer a dobra e fazer o acabamento de barra, ele não tem molde do punho. O punho eu mesma cortei, então você vai fazer o seu punho, tá? Então, ou você utiliza essa dobra e faz uma barrinha comum. Se você optar por colocar um punho, você vai cortar na mesma largura do punho da calça, tá? E o comprimento, você vai cortar ele 3 centímetros menor do que a manguinha, ó. 2 dedinhos menor. Aqui é a mesma largura do moldezinho que a gente tem para fazer o punho da calça. E aqui você vai medir na sua manguinha, o tamanho que tem a sua manguinha, e corta 3 centímetros menor, tá? Então, agora a gente tem tudo cortadinho já. A gente vai iniciar a confecção da nossa peça costurando o bolsinho na parte da frente. Aqui a gente adicionou um espaço para fazer a barra, né? Um espaço de 5 centímetros. Então, eu vou medir com a régua esses 5 centímetros que eu deixei. Se você deixar 5, 3, 2, você vai planejar a sua barra aí. Então, você tem que medir o espaço que você deixou para a barra, mais 1 centímetrozinho de espaço, que aqui no meu caso vai dar 6 centímetros, então, para depois posicionar o bolsinho aqui e costurar ele. Primeiro, eu vou só marcar aqui a altura onde eu vou costurar esse bolso, tá? Então, eu vou colocar um alfinete, né? Ou eu vou fazer um risquinho com uma canetinha que apaga, um giz. Então, você vai marcar a altura. Você vai pegar a quantidade que você deixou a mais para fazer a barra e mais 1 centímetro e vai fazer uma marca para poder costurar o bolsinho aqui. Pode fazer um risquinho com giz ou um pedacinho de sabonete sequinho já. Vou começar fazendo um overlock aqui na volta toda para fazer o acabamento do bolsinho. Então, vou passar o overlock na volta todinha aqui. Fui na overlock, passei overlock na volta toda para fazer acabamento. E aqui nas cavinhas onde a gente encaixa a mão no bolsinho, eu já fui e fiz uma dobrinha e passei uma costurinha reta, tá? Então, aqui, ó, nas 2 cavinhas, dos 2 lados, eu já tô com ele costurado. Agora, eu vou posicionar ele aqui em cima. Eu tenho que medir, tá? Certinho o meio da blusinha e o meio do bolso, tá? Então, você pode dobrar as 2 peças, vincar o meio, pra deixar bem centralizado. Pode medir aqui. Então, agora você deixa bem centralizado. E você vai costurar o bolsinho aqui. Pra você costurar o bolsinho aqui, você vai fazer uma dobrinha na volta toda. Então, eu vou dobrar essa beiradinha, vou dobrar a parte de baixo também. E vou encaixar ela aqui, ó, nessa linha que a gente fez pra deixar retinho esse bolso. E vou alfinetar ele aqui no lugar dele. Então, você faz dobrinha nele na volta toda. Alfineta e depois a gente vai passar a costura. Aqui na parte de cima também, eu dou uma dobrinha para passar a costura. Agora, eu vou levar a minha pecinha pra máquina, vou costurar aqui na parte de cima, retrocessinho, costura até aqui, retrocessinho, deixo aqui, ó, aberto e costuro aqui também a parte de baixo do meu bolsinho. Bolsinho costurado. Então, eu costurei ele lá na reta, tá? Ó como ele fica. A gente costura ele a parte de cima e aqui embaixo, tá? Não esquece que aqui tem que deixar a abertura do bolsinho, tá bom? E a altura dele aqui também você mede bem certinho. Mede o tanto que você deixou pra fazer a barra e mais 1 centímetro. Pra depois, na hora que você for fazer a barra aqui, ó, não pegar no bolsinho, tá? E agora, nós vamos costurar na overlock.
Então, agora eu vou juntar a parte da frente com a parte das costas, direito com direito, vou começar fechando os ombrinhos. Passei aqui a costura nos ombros, agora eu vou costurar as manguinhas. Então, eu vou abrir aqui a minha peça, vou pegar uma das mangas, aí eu vou colocar aqui, ó, direito com direito e vou costurar a manga aqui na cava, tá? Então, você pode, se você não tem experiência, quiser alinhavar, quiser alfinetar tudo, né? Marca o meinho da manga, o meinho da cava. A gente já fez a aulinha disso, então eu já vou costurar direto. O que você vai fazer é encaixar aqui, ó, a curva, tá bom? Da cabeça da manga na cava aqui do bracinho. Vou costurar a manguinha aqui e também já vou costurar a outra aqui do outro lado. Pronto, ó, aqui tá a minha blusa, a parte da frente. Costurei aqui, ó, as duas mangas e aqui tá as costas da blusinha. Então, agora eu vou juntar, ó, as costas com a frente e vou fechar aqui a lateral dela, ó. Daqui até aqui, sempre lembrando de deixar bem alinhadas essas costuras aqui no sovaquinho, tá? Então, eu seguro aqui, ou você coloca um alfinete, tá? E vamos, então, passar a costura daqui até aqui e do outro lado aqui também, pra fechar as laterais da minha blusa. Pronto, laterais da minha blusa fechada. Agora, eu vou para os punhos, tá? Das duas manguinhas. Então, eu vou pegar aqui aquele punho que eu tinha cortado. Vou dobrar ele ao meio, vou fechar aqui do ladinho menorzinho. Então, já fecho os dois de uma vez só. Fechei aqui os dois punhos e a gente vai costurar no mesmo esquema que a gente costurou o punho da calça. Eu vou pegar ele, ó, aqui tá a costura que eu acabei de fazer. Vou dobrar ele ao meio, deixando essa costura pra dentro. Dobro ele bem bonitinho. Essa costurinha que ficou aqui, da parte que eu fechei ele, eu vou encaixar aqui dentro da minha manguinha e vou deixar alinhada com essa costura da parte de baixo aqui do bracinho. Então, alinha bem, tá? Costura com costura. É só você colocar aqui dentro. Tá? Aí, você vai dar uma esticadinha nele, coisinha pouca, porque a gente cortou um pouquinho menor. E vai, então, passar a costurinha aqui em volta dessa boquinha. Começa pela parte que tem a costura, porque assim a gente já prende aqui primeiro e ele não vai sair do lugar. E depois faz a volta toda do buraquinho. Tá, ó, costurei aqui em volta, confere, né, se costurou tudo, porque são 3 camadas de tecido. Ó, a costura bem alinhada, tá bom? Ó, por dentro e por fora bem alinhadinho. E o punhozinho tá costurado. Agora eu vou costurar o outro do mesmo jeitinho. Punhos costurados, agora nós vamos pra parte da barra. Aqui na barra, eu vou fazer a barra na overlock mesmo. Então, eu vou pegar ela, vou dobrar aqui pro lado do avesso. Vou dobrar ela cerca de 2 centímetros, tá? Ela tem que ter no mínimo 2 centímetros. Não pode ser mais estreita que isso, porque senão quando coloca a blusinha, a barrinha fica fazendo assim, ó. Ela fica virando pra cima, tá? Então, ela tem que ter 2 centímetros ou mais pra ela ter caimento e ficar virada pra baixo. Então, vou dobrar aqui 2 centímetros. Se você não tem prática, vem com a fita e mede. Dobrei uma vez pro lado do avesso, aí eu vou pegar essa dobrinha que eu fiz e vou virar ela pro lado do direito, tá? E aí, eu vou alfinetar a volta toda. E vou passar a costura aqui na beiradinha. Então, quando eu faço essa dobra, ela fica sanfonada aqui, tá? Aí, eu vou poder passar a costurinha aqui na beiradinha, ela vai ficar uma barra bonitinha, tá? Um acabamento profissional. E você vai fazer ela no overlock, sem precisar ter galoneira, sem precisar ficar trocando de máquina, tá? Então, você dobra uma vez pro lado do avesso, depois pega aquela dobrinha sanfonada e vira pro direito. Tem uma aulinha aqui no canal, onde eu fiz só a barrinha naquela aula, tá? E tá bem, tá assim, o vídeo tá salvo com o nome de barra na overlock. Aí ela tá, é um vídeo mais detalhado, tá? Se você quiser, assim, ver com mais calma, né? Todas essas dobrinhas e entender melhor como que faz se você é iniciante na costura. E também quer aprender a fazer uma barra na overlock, porque você não tem galoneira ainda, já que galoneira é uma máquina mais cara pra gente estar adquirindo.
Então, você pode assistir a outra aulinha que eu tenho só de barra no overlock, que tá explicado com mais detalhes, tá bom? Aí, eu fiz assim, ó, tá vendo? Ela fica sanfonada ali dentro, ela fica virada pra lá, ó, dobrada ali dentro. E eu passo a costura aqui, então, nessa boquinha aqui. Passei a costura aqui na boquinha. Quando eu desviro, ó, eu tenho uma barra pronta, tá bom? E uma barra com acabamento legal. Quando você passar o ferro, tá? Ela vai assentar melhor ainda. Então, por isso que ela tem que ser mais larguinha, tá? Com 2 centímetros ou mais, pra ela não ficar levantando depois, pra ela ter um caimento, tá? E, ó, prontinha aqui, então, a barrinha. Agora, nós vamos pra parte da gola. Pra fazer a gola, eu vou utilizar o mesmo material que eu utilizei pra fazer a ribaninha. Então, eu vou pegar essa malhinha aqui que eu utilizei e vou cortar uma faixinha dela com 5 centímetros de largura. Então, eu cortei aqui, ó, ela tem 5 centímetros de largura, cortei uma faixinha. Essa daqui precisa ser uma malha que tem elasticidade, pra você fazer a golinha e ficar bonitinha, tá? Não ficar aquela coisa desbeiçada. Agora, aqui, ó, vamos pensar o seguinte, aqui eu tenho 5 centímetros, eu vou dobrar pra costurar ali. Quando eu dobro, eu tenho, então, 2,5 de largura. Vou utilizar aqui na costura meio centímetro de margem de costura, que é o que vai no pezinho aqui da minha overlock. Então, quando eu costurar aqui, eu vou estar adicionando um pedacinho de 2 centímetros de tecido aqui. Se eu pegar no original que ele tá e adicionar esses 2 centímetros, adicionar esse acabamento, eu tô fechando essa golinha. Então, provavelmente, ela não vai passar na cabeça da criança, tá? Então, você precisa planejar o acabamento que você vai fazer para ver se você precisa aumentar ou não. Se você vai adicionar esse tecido aqui, você vai diminuir o tamanho da sua peça. Então, a cabecinha da criança não vai passar. Então, você tem que descer mais aqui, tá? Eu vou descer na parte da frente 2 centímetros, tá? E na parte das costas 1 centímetro. Como eu já tô acostumada a costurar os conjuntinhos de moletom aqui no meu ateliê, eu só venho aqui e corto, tá? Se você não tá acostumada com isso, você vai medir aqui 2 centímetros com a fitinha e vai fazer um risquinho, tá? Então, ó, os 2 centímetros é só aqui, ó, na altura. No ombrinho, não, tá? Então, você vai cortar aqui, ó, como se fosse uma meia-lua. Você não corta aqui o ombrinho, tá bom? Só desce aqui. E a parte das costas também eu vou fazer a mesma coisa. Se eu pegasse esse molde e fosse utilizar ele para costurar na malha e fazer um conjuntinho pro dia a dia ou um conjuntinho de pijama, e eu resolvesse aqui nessa golinha fazer um acabamento de viés, eu nem precisaria abaixar, porque o viés ele vem aqui por cima e ele não vai diminuir o tamanho do meu buraco, né? Só se você fizer um viés muito largo. Então, daí eu nem cortaria. Então, depende muito do acabamento que você vai fazer pra você ver se você vai descer ou não. Nesse caso, eu tô confeccionando um conjunto de moletom, é tecido de moletom. Eu vou adicionar uma ribana, então, pra não ficar apertado, eu tô descendo aqui um pouquinho a gola, tá? Desci a gola um pouquinho, agora a gente vai medir quanto de golinha que a gente vai colocar aqui. De largura, sempre entre 5 e 4 centímetros. Agora, o comprimento depende do tamanho da blusinha que eu tô fazendo. Pode ser para bebê, pode ser para criança, para adolescente, pode ser uma gola para uma blusinha de moletom para adulto. A gente vai sempre fazer o mesmo esquema que eu vou ensinar para você agora. Você vai dobrar essa blusinha ao meio, vai juntar aqui, ó, ombro com ombro, tá bom? Para você poder ver o tamanho que tem essa gola. E aí, você vai deixar ela o mais retinho possível. Aí, você vem aqui com a sua ribaninha e vai colocar ela aqui. Dobra, né? Porque a gente já vai fazer a volta toda do pescocinho, dobra. E você vai cortar essa ribana 2 dedinhos ou 3 centímetros menor que o tamanho da gola. Tem que cortar menor, porque se você cortar do mesmo tamanho, ela vai ficar embabadada, tá? E se você cortar também no sentido errado da malha, ela também fica embabadada. Isso eu já falei em alguns vídeos, né? Tô ensinando hoje de novo, porque é muito frequente. Ou a aluna corta no sentido errado da malha, ou ela costura no tamanho errado
e depois chama a gente pra tirar dúvida. E às vezes elas ficam até brigando com a gente. Ai, por que a minha não deu certo? Que não sei o que, você não ensinou direito. Não é assim, né, gente? A gente não vira costureira de uma hora para outra assistindo uma aulinha, né? A gente precisa assistir várias aulinhas, precisa treinar, costurar, descosturar, costurar de novo. Vai praticando até a gola ficar bonita, tá bom? Então você vai cortar ela menor, tá bom? A minha golinha vem até aqui, cortei ela aqui, ela tem que ser menorzinha. E o sentido que eu corto essa tirinha também, aqui é a dobra da minha malha ou a auréola dela, tá? E a gente corta a tirinha nesse sentido aqui. Então, ó, a dobrinha ou a auréola tem que estar aqui. E na hora que eu vou cortar o tamanho dela, que ela tem que ser menor, para não ficar embabadada. E também na hora de costurar, bastante cuidado para costurar. Se precisar alinhavar, para depois passar na máquina, alinhava, para ela não ficar toda cheia de preguinha ou torcida, tá? Então, eu calculei aqui, cortei, vou fechar ela aqui, tá? Fechei aqui. Agora eu tenho duas formas para costurar ela aqui na minha blusinha. Eu posso fazer um piquezinho na parte das costas e alinhar essa costura com as costas, como também eu posso alinhar em cima do ombro. Para quem nunca costurou, fica mais fácil alinhar em cima da costura do ombro do que na parte das costas, tá? Na parte das costas é mais quando a gente tem um pouquinho mais de prática, para depois não ficar torto. Então, eu vou pegar aqui, vou dobrar o meio com a costura para dentro, tá? Vou posicionar a minha gola no direito da minha blusinha, alinhando em cima ali, ó, da costura do ombro. Depois eu vou alfinetar a volta toda ou alinhavar, se você quiser, e vou costurar ela aqui, tá? Na parte das costas, deixa eu dobrar aqui, fazer um piquezinho bem no centro das costas, porque aqui no centro das costas eu vou colocar a minha etiqueta, tá? Na hora que eu estiver costurando ali, eu posiciono a etiqueta. E aí, a golinha aqui, ó, toda dobradinha ao meio. Você alinha bem ela aqui, ó, dá uma esticadinha nela pra ela chegar do mesmo tamanho e passa a costura aqui em volta. Golinha costurada, então eu optei por posicionar a emenda da golinha bem em cima da emendinha do ombro, atrás, na hora que eu passei a costura, já passei a etiqueta. E agora, vamos desvirar a nossa blusinha. Ai, que coisinha mais fofa. Lembrando que a gente sempre pode utilizar os retalhos para confeccionar essa peça. Pode fazer no moletom, no moletinho, pode confeccionar na malha, pode utilizar esse mesmo molde do moletom para fazer camisetinha de manga comprida, para fazer conjuntinho de malha para o dia a dia, para fazer pijaminha, tudo com o mesmo molde. Então, você aproveita esse molde para várias pecinhas. Olha que fofura! Ficou muito bonitinha, né? Golinha. A parte das costas aqui, ó, toda rosinha, combinando com a calça que a gente fez na semana passada, né? Na aula anterior. E a gente tem o nosso conjuntinho de moletom finalizado e muito bonitinho, ó. Bolsinho. Só fazer uma foto bem bonita da peça agora, né? Espero que você tenha gostado da aula de hoje, que você tenha gostado desse conjuntinho, que você faça bastante aí no seu ateliê para vender. Não esquece de postar foto do seu conjuntinho lá no meu grupo do Face, Costurando com Andréia Cristi, que eu quero ver como que ficou o seu conjuntinho, tá bom? Quero ver como que ficou sua peça, que tecido que você escolheu. Tchau, tchau e até a próxima aula!